Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu quero ler com vocês os versículos 36 e 37. Lucas, capítulo 10, versículos 36 e versículos 37. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Meus queridos, eu quero que você preste bem atenção, mantenha sua Bíblia aberta. É muito importante esta passagem e esta parábola que fala quem é o nosso próximo. Quem é o meu próximo? Quem para nós significa o próximo? Quando Jesus vai falar sobre esta parábola para um fariseu, para um mestre da lei, um perito, antes de chegar a este momento, neste capítulo 10, é onde Jesus envia os 70, nós chamamos de comissão dos 70. Jesus vai enviar de 2 em 2. Então veja que interessante, fala assim comigo, 2 em 2. Jesus, ele sempre pede para que quando vamos fazer algo, orar por alguém, ir no lugar, fazer uma visita, sempre de 2 em 2, nunca sozinho. Sempre de 2 em 2. Então, quando eu vou fazer uma visita, vou na casa de alguém, eu sempre procuro ir com alguém comigo, ou a bispa ir comigo, ou alguém me acompanhar se possível. Então você veja Jesus que a importância de andar 2 em 2. E Jesus vai dizer que se ele chegar numa cidade, se houver um homem ali e ele declarar a paz, e não, este homem não der a paz para você, esta paz volta para a tua vida. Vamos dizer: apóstolo, eu dei a paz do Senhor para aquela pessoa, mas a pessoa não me deu a paz, então a paz voltou para você. Quando eu dou a paz para alguém e a pessoa não retribui, ela não manda a paz para mim, esta paz volta para mim. Então Jesus fala assim: olha, não se preocupe se alguém não te cumprimentar, se alguém não for recíproco com você, se alguém não te der a paz também, se alguém te tratar mal, não esquente a cabeça com isso, porque aquilo que você declarou para você e a pessoa rejeitou, ela volta dobrado sobre a tua vida. Amém? Aí Jesus vai dizer no versículo 11 do capítulo 10, ele vai dizer assim: olha, quando você chegar nesta cidade, você não for bem recebido, olha, até o pó dessa cidade você sacode. Jesus está dizendo assim: olha, não carregue com você poeiras que você está trazendo na tua vida. Quantas poeiras você acumulou este ano? Quantas poeiras que você acumulou na sua vida que não foi legal, que alguém te fez mal, alguém não foi bom com você, e você chega aqui hoje e está carregando essa poeira com você. Jesus está dizendo assim: olha, você não é bem recebido, você não é bem aceito, mas fique certo que você é aceito no reino. Se o próximo não te aceita, mas os céus te aceitam. Então eu não posso ficar carregando poeiras. Fala assim comigo: eu não posso carregar poeira. E os discípulos, eles voltam depois disso, a comissão dos 70, eles voltam maravilhados, que expulsaram demônios, potestades, principados. Aí Jesus fala assim: olha, eu vi também Satanás cair do céu como um raio. Então veja, olha o que aconteceu. Eu vi até Satanás caindo, eu vi potestades e principados caindo. Olha, se isso está acontecendo, porque eu dei para vocês autoridade e poder sobre serpentes e escorpiões. Olha que interessante, Jesus está dizendo assim: olha, não se espante se isso acontecer, que além disso eu te dei autoridade para pisar serpente e escorpião. Serpente, presta bem atenção, quando ela vai atacar, ela é previsível, você sabe quando vai atacar, você sabe quando ela vai atingir. Mas Jesus está dizendo assim: olha, mesmo você sabendo quando ela pensar em atacar, eu te dei poder e autoridade para pisar sobre a serpente. Mas ele diz outra coisa: eu também te dei autoridade e poder para pisar sobre escorpiões. Escorpião é traiçoeiro, é um ataque que você não está vendo.
são coisas que você não esperava, que você não está vendo. Mas o Senhor está dizendo assim: até aquilo que você não sabe, até aquilo que o diabo preparou pelas costas, eu te dei autoridade e poder para pisar. Então você vê, Jesus está falando para alguém, para um povo, e estou falando para uma igreja que tem que entender que há esse poder, que Jesus está dizendo: eu liberei este poder sobre a igreja, eu te dei autoridade e poder. Levante as suas mãos e fale: Jesus me deu autoridade e poder. Jesus está dizendo assim: olha, mas vocês têm que alegrar, não é por causa disso. Olha o versículo 20: vocês não têm que se alegrar porque vocês mandaram o demônio embora, porque vocês viram milagres acontecendo através da sua oração. A sua alegria tem que ser o quê? Alegre-se porque contudo, alegre-se não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque o seu nome está escrito no céu. A sua alegria não está na obra que você faz, a sua alegria não é na unção que está na tua vida, a sua alegria não é demônio obedecendo a autoridade e o poder que está sobre você, é mais por você ser salvo, é por você saber que um dia você vai morar no céu, um dia você vai estar com o Senhor. Porque tem pessoas que às vezes ele fica alegre porque Deus usa a vida dele, porque Deus faz tal coisa, mas Jesus está dizendo assim: o maior poder é você ser salvo. E uma coisa que eu e você temos que ter a certeza que eu sou salvo. Eu te pergunto, mas não me respondem, nem vou pedir para você levantar a sua mão. Você tem certeza que você está salvo? Jesus pediu a sua alma hoje. Você tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza disso? Eu estou te fazendo uma pergunta, eu não estou afirmando se você tem ou não. Eu estou te fazendo esta pergunta, e a única pessoa que deve saber é você. Nós servimos um Deus que é misericordioso, mas Jesus está dizendo assim: olha, não fique alegre que vocês estão vendo não, porque até o diabo caiu como um raio, demônios se submeteram a vocês, mas vocês têm que estar felizes de ter a certeza que vocês estão salvos, que vocês vão morar no céu. Aí Jesus vai, no versículo 25, chega um fariseu e vai dizer para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna. Aí Jesus pergunta para o perito da lei: como você lê? Como que você entende? O que é para você isto? Aí ele vai dizer: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo assim, quando Jesus pergunta para ele: como você lê? Jesus está dizendo: porque até agora você está interpretando da sua maneira. Eu quero que você me diga como que é o certo, como que está escrito de fato, porque até agora vocês que são intérpretes da lei não fizeram o certo. E ele vai fazer algo. Ele vai pegar os 613 mandamentos e vai dividir em dois. Ele vai dividir em dois, que são qual? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e Levíticos capítulo 19, versículo 18. Porque o decálogo, os 10 mandamentos, que é o tradicional que muitos falam, nós temos duas tábuas. A primeira tábua são os 4 primeiros mandamentos, que é o homem para com Deus, e a segunda tábua são os 6 últimos mandamentos, é o homem para com o homem. Então preste bem atenção. Primeiro mandamento, os primeiros mandamentos, que são 4, é o homem para com Deus. Lembra como que era a cruz? Lembra como que era? Vertical, horizontal? Então você veja, primeiro a minha comunhão com Deus, depois com o homem. Então os primeiros 4 mandamentos, você vai ver lá, Deus ensina o homem sobre manter-se a comunhão e a sua fidelidade com Deus. E a 6º em diante
ou do 5º em diante, perdão, nós vamos ver da comunhão do homem para com o homem. Não adianta eu falar que eu tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com as pessoas. Fica muito esquisito eu falar, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não consigo ter comunhão com outros. E Jesus vai dizer no versículo 28, Jesus vai falar para eles assim: você respondeu corretamente, faça isso e você viverás. E o versículo 29 vai dizer assim, mas querendo justificar-se, perguntou Jesus: e quem é o meu próximo? Sabe o que ele quer fazer aqui? Justificar-se. Ele sabia o que era para fazer, mas não fazia. Por isso que ele fala, e querendo justificar-se. Muitas vezes você sabe o que é para fazer e você não faz. Muitas vezes você sabe o que é e você não faz. Eu vou pedir, aumenta esse climatizador o máximo que vocês puderem aí, tá? Senão, para a gente poder encerrar o culto aqui, tranquilo. É porque se eu não falo, pode aumentar aí, irmão, só que eu não deixo no doce, senão vai ficar um barulho nos ouvidos do irmão aí, né? Aumenta aí, por gentileza. Glória a Deus, né? Isso aí. Calor é bom, né, gente? Mas tem hora que calor também, meu Deus, né? Então vamos lá. Aí Jesus, para poder explicar para este fariseu, este intérprete da lei, quem era o meu próximo? E você pode ter uma dúvida, quem é o teu próximo? Nós vamos ver aqui a história de um homem, que ele vai começar no versículo 30, dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes. Esses tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixá-lo quase morto. Presta atenção. Volte no início do versículo 30. Um homem descia de Jerusalém e foi para onde? Jericó. Jerusalém a Jericó, 22 quilômetros. É descer. Jerusalém, lugar de culto, lugar de oração, lugar de paz. Jericó, lugar de maldição. Então você veja, este homem saiu do lugar que é onde não deveria ter saído. Ele sai de Jerusalém, no meio do caminho, salteadores. Quem são os salteadores? Ladrões, que ficavam escondidos atrás de rochas. E eles chegaram, roubaram este homem, e além de tudo, espancaram-no. E ele ficou no chão como alguém que estava meio morto. Ele não morreu, mas estava meio morto, quase. Então você veja, este homem nunca poderia ter saído de onde estava. Este homem nunca poderia ter descido. E este caminho na vida dele, que ele quis fazer, não foi bom. Veja só, deixou este homem na beira do caminho, semi-morto, ou seja, usou, pegou o que tinha, jogou fora, como se fosse alguém descartável. Mas só que nós aprendemos algo interessante, que os salteadores, eles não só roubam, mas eles espancam. Fala assim comigo, eles espancam. Este encontro não podia ter acontecido na vida deste homem. Este encontro não poderia ter surgido na vida deste homem. E tem momentos da nossa vida, teve encontros que nós vivemos um dia, que nós pensamos, eu nunca deveria ter ido naquele lugar, eu nunca deveria ter passado naquele lugar, eu nunca deveria ter me envolvido com aquela pessoa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu votaria para não cometer o mesmo erro, porque este encontro fez com que espancou este homem. E uma pessoa espancada, que foi espancada por quê? Por um encontro.
por algo que ele mesmo não devia ter ido. Tem momentos na nossa vida que Deus falou para você: não vai lá, não atende esse telefone, não faz isto. Mas muitas vezes insistimos em descer. Só que quando o salteador, ele faz o que ele quer, usa, depois ele espanca. E aquele homem que passou por aquilo, nós podíamos fazer uma pergunta para Jesus: por que ele passou por isto? Por que este homem foi espancado daquela maneira? E é a mesma coisa que acontece conosco. Muitas vezes perguntamos para Jesus: por que eu estou passando por esta situação? Por que eu estou enfrentando isto? Por que, Senhor, eu fui naquele lugar e agora eu estou passando por esta situação? Um salteador, alguém que passou na minha vida e me espancou, me deixou marcas. Escute, uma pessoa espancada, ela não levanta, ela não tem reação, porque o ferimento é muito alto. O ferimento que ele teve era muito grande. Então uma pessoa espancada, brutalmente, como este homem, que foi roubado, tirado o seu sonho. E quem é espancado, fala assim comigo: quem é espancado não consegue pedir ajuda. Vamos falar de novo? Quem é espancado não consegue pedir ajuda. E pessoas que um dia foram espancadas por alguma situação, passaram algo que marcou negativamente a sua alma. O que acontece? Essas pessoas não têm mais emoção, não têm mais reação, não têm mais capacidade de reagir, não tem mais capacidade de viver, está quase morto, não está morto, mas está como se estivesse. Este homem estava meio morto. Pode ser que este ano, pode ser um ano que você foi espancado por alguma coisa, e a sua alma, as suas emoções foram embora, e você não tem mais reação, não tem mais alegria, não tem mais paixão, não tem mais vontade de fazer mais nada. E nós vamos ver Jesus, que neste caminho que este homem estava, passa um sacerdote. Fala assim comigo: passa um sacerdote. Esse sacerdote não ajuda, ele tinha obrigação de ajudar. Depois, em seguida, vem um levita, vê o homem espancado no chão, também não ajuda, também tinha obrigação de ajudar. Só que o levita era resultado do sacerdote. Deixa eu falar uma coisa para você: cuidado quem é a sua referência. Você vai ser igual para quem você tem referência. Cuidado aqueles que você ouve, aqueles que você dá atenção, você vai ser igual. Este levita, ele só era deste jeito, indiferente com aquele que estava espancado, porque foi que ele aprendeu com aquele que era referência para ele. Infelizmente, muitas pessoas têm como referência pessoas iguais a este sacerdote, que não estende a mão para o espancado, não sabe o que é lidar com vidas. E aqui nós vamos ver alguém que está sendo deixado de lado, que não é ajudado por alguém que poderia ou tinha obrigação de ajudar. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é o problema de muita gente? É ficar esperando daquela pessoa que te ajudasse e não te ajudou. É o que acontece com muitos.
Em vez de ele contar a parte boa da sua vida, ou escrever, se ele fosse escrever uma biografia dele, ele ia contar daquelas pessoas que não ajudou na vida dele quando ele foi espancado. Ele vai falar somente daqueles que o maltrataram. Porque a pessoa, quando ela ainda está ferida de ela ter sido espancado por alguma coisa que aconteceu, geralmente ela vai falar daquelas pessoas que ele pensava, aquela pessoa que eu mais contava, na hora que eu mais precisava, me largou, me abandonou, me deixou falando sozinho. Quanto tempo você vem falando isto? Eu sou ferido porque aquela pessoa que eu esperava que me ajudasse, não ajudou. O problema é chorar por aqueles que não nos ajudaram. E não prestamos atenção quem de fato está nos ajudando. Vou falar de novo. Ficamos falando o ano inteiro o mesmo assunto. Estou triste porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, e veja só, e você continua espancado no chão. Sua vida parou, sua vida não anda, sua vida não caminha, sua vida não sai do lugar, e a sua vida é olhar somente aqueles que passaram e não quiseram te ajudar. Teve aqueles que passaram na tua vida e te largaram no chão espancado, e tem aqueles que você esperava no momento que você estava vivendo mais crucial da tua vida, não estendeu a mão para você, e você fica aí sofrendo, o seu emocional está indo embora, as feridas estão crescendo, porque você só fala deste assunto. E eu estou trazendo uma palavra para você, não para te colocar para baixo, mas te dar uma boa notícia, que se alguém passou na tua vida e te espancou, e pessoas que você esperava que te ajudava, Deus vai levantar gente boa na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Deixa eu falar para você, se esta pessoa que você esperava que te ajudava foi embora, deixa ir embora. Vou falar de novo. Se você esperava, aquele que você mais eu esperava que aquela pessoa fizesse e não fez, não ajudou, foi embora, deixa ir embora, porque Deus vai levantar alguém para te ajudar nesta hora da tua vida. Só que você não está prestando atenção, que nesse ano já apareceu gente assim. O sacerdote e o levita, que era para amar, não amou. Aí eu e você, o que a gente faz? A gente senta, ou vai dobrar o joelho para orar, falar com Deus, e nós ficamos fazendo cálculos de coisas que nós perdemos e de pessoas que não nos ajudou. Daqui a pouco você está festejando dia 31 e vai entrar no próximo ano. Mas você vai entrar no próximo ano dessa forma de novo, espancado? Reclamando daqueles que não te ajudaram? Daqueles que não estenderam a mão que você mais esperava? Enquanto nós focamos nesses, nós não conseguimos ver quem está nos ajudando. Nós vamos ver aqui, que no versículo 33, um samaritano, olha aí, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Escute, este homem que estava espancado no chão, teve pessoas
que passaram perto dele, desviou o caminho. Olha aqui para mim, gente. Presta atenção. Você quer ver você estar cercado de amigos? Fica rico. Fica bilionário, que agora que vai a virada do ano. Vão te ligar gente que você nem lembrava mais. Agora, seja espancado na vida. Seja deixado de lado. Aí é que muitos falam: poxa, eu esperava que nessa hora a pessoa que eu tanto contei não me ajudou. É porque você espera muito de homens. Você não espera de Deus. E dois que passaram aqui e nem se preocupou, Deus vai levantar alguém, um bom samaritano. O bom samaritano chega, ajuda este homem. Alguns falam que este bom samaritano é Jesus. Outros falam que esse bom samaritano é o próximo. Olha que interessante. Dá para encaixar essas duas coisas. Mas Jesus, ele faz pergunta: quem é o teu Deus? Sim ou não? Não. Jesus pergunta: quem é o teu próximo? E justamente quem vai ajudar é aquele que era o mínimo perante os outros. É aquele que para os judeus eles eram inimigos. Quem vai ajudar é aquele que não tinha nada. Ele só tinha um cavalo, vinho e azeite para a viagem. Enquanto o sacerdote levita, que poderia ter muito, não teve nada para ajudar. Mas aquele que nada tinha é o que vai ajudar. Vou falar de novo. Aquele que ele esperava muito não tinha nada. Aquele que ele não esperava nada tinha o que ele precisava: vinho e azeite para ajudar, e ainda cavalo. Só que às vezes nós ficamos lembrando somente do sacerdote e do levita, e esquecemos de agradecer aos bons samaritanos que passaram a nossa vida este ano. Pessoas de fato que queriam o nosso bem, que realmente queria nos ajudar. Quem sabe o bom samaritano, você jovem, é a sua mãe, é o seu pai que quis te ajudar, e você diz: você não sabe o que eu quero. O bom samaritano não era as pessoas que viram você espancado. O bom samaritano é aquele que você muitas vezes não valoriza, mas foi a pessoa boa que Jesus colocou no caminho desse homem. Só que nós estamos vivendo um tempo de uma geração ingrata, uma geração que não sabe agradecer pelo que o bom samaritano, aquela única pessoa, fez pela vida dele um dia. Ele só sabe agradecer por aqueles que ele esperava. Uma geração ingrata, que não sabe olhar para a mãe e agradecer, para o pai agradecer, olhar para o pastor da sua igreja e dizer: muito obrigado, agradecer pela igreja que ele tem. Não, ele só vai olhar para as pessoas que não foi bênção na vida dele, ele fica chorando por esses que passaram. O ano inteiro passou, e o próximo daquele homem espancado não era o sacerdote, não era o levita, era o bom samaritano. Vou falar de novo: o seu próximo não é quem te espancou, é quem sempre procurou te ajudar. Vou falar de novo: o seu próximo. Muitas vezes você está esperando em alguém que volte, se acerte com você, peça perdão, foi embora e acabou, tchau. Agora você fica aí se derramando, chorando, acabando com as suas emoções, não se arruma mais, não se ama mais, não se alegra mais, não tem vontade mais de sair, não tem vontade de passear, de viajar. E quando nós somos pessoas que temos amarguras na alma,
porque fomos espancados um dia, passamos a odiar a nossa vida por algo que aconteceu, e pessoas que carregam isso vão fazer para o outro o que ele viveu. Deixa eu te falar, pessoas que apanharam vão bater no outro, pessoas que foram espancadas por pai e mãe vão espancar os filhos, pessoas que tiveram frustração no seu relacionamento, no namoro, agora Deus preparou uma esposa, um marido abençoado, agora ele vai espancar o outro. Por quê? Porque ainda ele não se acertou. Deus está colocando gente boa do teu lado e você não está prestando atenção. Deus está colocando pessoas que de fato não estão com você pelo que você pode oferecer, mas é alguém que o Senhor levantou para ser um bom samaritano na tua vida. Escute, quem é teu próximo? Eu faço essa pergunta para a igreja. Você que está na internet, escreve aí, quem é o meu próximo? Nós vamos chegar daqui a pouco ao final de um ano. Se hoje você chegou até esse dia doente, o Senhor está dizendo assim, para mim e para você, eu não quero mais que você reproduza doente na vida de ninguém. Você vai passar cura na vida das pessoas. Ah, apóstolo, mas eu fui muito espancado. Tá bom, mas Deus está levantando gente boa do teu lado para te ajudar. Eu já fui muito espancado, muito, bastante. Só que eu não deixei essas feridas me deixassem no chão jogado. Deus levantou nesse decorrer do dia que eu fui espancado bons samaritanos na minha vida, que só tinha cavalo, só tinha vinho, só tinha azeite, e ainda tinha 2 denários, 2 dias de trabalho que aquele homem vai entregar. Agora veja, quem é o seu próximo? Fala assim comigo, o meu próximo é aquele que estendeu a mão para a minha vida. Vou falar de novo, o meu próximo é aquele que estendeu a mão sobre a minha vida quando eu estava espancado, quando eu estava caído. Fala assim, este é meu próximo. Você pode aplaudir o Senhor? Fique de pé. Fala-se comigo, o bom samaritano, ele tinha vinho e azeite. Olha que interessante. Por que o vinho? Por que o azeite? O vinho, na sua fermentação, ele estancava o sangue, o ferimento. O azeite, além de anestesiar a dor, ele cicatrizava. Olha quando Deus manda um bom samaritano, não é para abrir feridas, é para fechar. Quem eu sou? Eu sou sacerdote? Sou levita? Que passei perto daquele que estava caído no chão, espancado, e ainda desviei o caminho? Ou eu sou esse bom samaritano? Quem eu sou? Pense em uma pessoa que um dia te ajudou e você nem lembra mais dela. Ela te ajudou tanto e você nem lembra. Você lembra daqueles que te fizeram mal. Você dorme pensando naqueles que te fizeram mal. Você vai para a rede social pensando naqueles que te fizeram mal, mas você não lembra de quem um dia deu tudo que tinha, não tinha muito para te entregar, mas foi bênção na tua vida. Tem um casal que me ganhou para Jesus, eu, a bispa. Eu falo para eles, o galardão de vocês no céu vai ser muito grande. Eu nunca vou esquecer de vocês dois. Hoje, não sei se vocês estão morando em Bertioga ou em Mogi das Cruzes, mas eu falo para eles,
que eu nunca vou esquecer, por toda a minha vida serei grato a eles, porque eles me mostraram o caminho. No momento que eu estava destruído, acabado, este casal foi bom samaritano. Então uma coisa que eu vou sempre levar no meu coração é a gratidão. O meu pastor, que eu não caminho mais com ele, que não adianta eu te falar gratidão, mas seria ingrato. Eu até hoje o chamo de pai. Muitos falam mal dele, mas uma vez um entrou na minha sala, quis falar dele, eu desconversei, porque no dia que eu cheguei na igreja, derrubado, caído, destruído, quem passou dias e dias orando pela minha vida, cuidando de mim, me ajudando com cesta básica, comprando remédio para o Mateus, me ajudando a poder, eu estava desempregado financeiramente, foi ele. Eu nunca vou esquecer. Se alguém falar mal dele para mim, vai arrumar confusão. Mas você não é ovelha dele, mas sou. Eu não estou mais no mesmo ministério, mas eu não esqueço que ele foi um bom samaritano na minha vida. Escute, este homem que estava morto, semi-morto, caído, encontrou um bom samaritano no caminho, deixou lá, ele hospedado no lugar. Aqui eu hospedaria. Alguém te mostrou o caminho, alguém te trouxe à casa do Senhor, alguém trouxe você aqui. Ele deu dois denários. 2 denários significa as 2 ordenanças, trazendo para o dia de hoje: batismo e ceia. No entanto, este homem vai e o ajuda. E Jesus pergunta para aquele homem: quem é o teu próximo? Ele vai dizer: aquele que teve misericórdia dele. Ele falou assim: então vai e faz você o mesmo. Queremos misericórdia na nossa vida, mas muitas vezes quando chega a nossa vez, não fazemos. Quem é o teu próximo? Teu próximo não é aquele que te abandonou. Teu próximo não é aquele que te espancou. O teu próximo não é aquele que não te ajudou na hora que você precisava. O teu próximo é aquele que, quando você não tinha ninguém, ele te ajudou. Ele estendeu a mão para você. Mas sabe por que você se tornou essa pessoa amarga? Porque você lembra daqueles que te espancaram. Sabe o que você vai fazer hoje? Jesus, passa vinho e azeite nesta ferida. Eu não aguento mais. Eu quero valorizar as pessoas que me ajudaram.